Olá, tudo bem com você? Estou aqui de volta com mais questões do Enem e vamos dar início a partir da questão de 61. Lembrando que as outras resoluções estão em outros vídeos. Bom, por trás da mágica do Google Assistant, de sua capacidade de interpretar 26 idiomas, está uma enorme equipe de linguistas distribuídos globalmente, trabalhando com subcontratados que devem rotular tediosamente os dados de treinamento para que funcione. Eles ganham baixos salários e são rotineiramente forçados a trabalhar horas extras não remuneradas. A inteligência artificial não funciona como um pozinho mágico. Ela funciona por meio de trabalhadores que treinam algoritmos incansavelmente, até que eles automatizem seus próprios trabalhos. Bem, essa é a realidade no nosso mundo digital. A questão da contratação de profissionais para que exerçam trabalhos pouco remunerados e é uma tendência que ocorre não somente em trabalhos operacionais, mas também em outros tipos de trabalho. Inclusive, na era digital, na era da inteligência artificial, esse tipo de trabalho, esse tipo de situação no trabalho vem ocorrendo com mais frequência. Bom, partindo para o enunciado do texto, o texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. Letra A, diversificação da função. Letra B, mobilidade da população. Letra C, autonomia do empregado. Letra D, concentração da produção. E letra E, invisibilidade do profissional. Bom, de acordo com o que discutimos agora há pouco, né? A alternativa que vai concordar com a questão do texto, a questão do modo de trabalho, né? É mais a questão da invisibilidade profissional, já que esses trabalhos, sendo pouquíssimos bem remunerados, então existe uma invisibilidade no trabalho, que é a questão do não reconhecimento do profissional. Partindo para outra questão. Questão de número 62. Temos um texto aqui em que aborda enormes alto-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com o norte costumavam transmitir desde canções em estilo K-pop, como é chamado o pop sul-coreano, até boletins climáticos e noticiário crítico ao vizinho comunista. Sabemos que as duas Coreias são divididas não apenas pelos territórios, mas por questões ideológicas e políticas. O Norte costuma praticar atividade semelhante, transmitido por seus alto-falantes discursos críticos a Seul e aliados. Durante os anos 1980, o governo sul-coreano destruiu um mastro de 97 metros de altura para rastrear sua bandeira no povoado de Jansidong, na fronteira com o norte. O norte respondeu com a construção de um mastro ainda mais alto, 160 metros, na cidade fronteiriça de Jijundong. Essas demonstrações são uma válvula de escape competitiva importante entre os dois lados, fora de um possível conflito militar, diz um analista Ankit Panda. Bem, essa é uma discussão ideológica que vincula os conflitos entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Partindo para as alternativas, o enunciado diz que
Os atos de competição citados têm suas origens históricas vinculadas ao contexto de: letra A, domínio cultural identitário de atores sociais, disputas étnico-raciais de povos tradicionais. Bem, essa questão de disputa étnico-raciais de povos tradicionais ocorre bastante em países da África. Letra C, divergências político-ideológicas de agentes estatais. Olha aí, a alternativa correta seria a letra C. Exatamente. Porque essa questão das duas Coreias vem muito das divergências políticas e ideológicas. Uma das Coreias ainda mantém o sistema comunista, e quanto a outra Coreia, a Coreia do Sul, já pertence ao sistema capitalista. Então veja que existe uma questão de divergência tanto política quanto ideológica. Vamos partir para outra questão. Questão 66. Temos um texto em que diz: seda, madeiras aromáticas e têxteis, obras de arte, lã, cristais e muitas peças de porcelana chegaram ao Brasil ao longo dos séculos 17 e 18. A opulência proporcionada pelo ouro fez com que esses itens fossem ainda mais presentes em cidades mineiras como Ouro Preto, Mariana e Sabará. Esses objetos inspiraram a criação dos chanises, termo que designa um tipo de arte que evoca motivos chineses presentes em várias igrejas barrocas de Minas Gerais. No Brasil, é bem provável que a inspiração para as pinturas nas igrejas barrocas com pássaros, elefantes, tigres, mandarins e pagodes tenham sido tiradas de gravuras, tecidos móveis e principalmente das porcelanas chinesas, que circulavam livremente em uma sociedade enriquecida pelo comércio do ouro e pedras preciosas. Então, veja, existe uma questão em que, no período da exploração do ouro, houveram também influências chinesas, né, para a confecção de várias obras de arte e até mesmo questão de arquitetura, como a gente pode ver no texto, a questão da construção das igrejas barrocas e a utilização de certas pinturas utilizadas e inspiradas em pratos chineses. Bom, partindo para o enunciado da questão que diz: o desenvolvimento do processo artístico descrito no texto foi possível pela representação arquitetônica, intercâmbio transcontinental, dependência econômica, intervenção estatal ou padrão estético. E aí, o que foi que vocês responderam? Quem prestou o Enem, ou até mesmo quem está acompanhando aqui o nosso vídeo. Bem, a alternativa correta seria a letra B, a questão do intercâmbio transcontinental, né? Intercâmbio transcontinental, que foi aquela questão daquela troca entre diversas culturas, né? Troca de diversos modos de fazer arte. Inclusive, a arte chinesa foi um tipo de inspiração que teve naquela época. Bom, partindo para a próxima questão. Na questão 64, temos um texto onde vamos ler primeiro o enunciado da questão. O discurso da líder indígena explicita um problema global relacionado ao. Bom, de Charles Surui, que no caso é a líder indígena,
liderança da juventude indígena, profere seu discurso na abertura da COP26, que é a Conferência sobre a Mudança Climática. O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A Terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. Então veja um discurso forte dessa líder indígena. Bom, partindo para as questões. Então, o discurso que essa líder profena, né, que é um problema global, está relacionado ao quê? Letra A, ao manejo tradicional, reciclagem residual. Letra C, consumo consciente. Letra D, exploração predatória. Letra E, reaproveitamento energético. E aí, o que vocês acham? Quem colocou a letra D acertou. Até porque não tem uma alternativa que mais explica essa questão dessas mudanças climáticas e olha, observe o que a líder indígena disse, né? Que os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo. Então, isso é muito mais questão de uma cultura de exploração predatória do que, por exemplo, de um manejo tradicional, que é muito o contrário, é o oposto dessa exploração predatória, por exemplo, né? Então, vejamos aí que a questão 64 é a alternativa D, exploração predatória. Vamos para a questão 65. Questão 65. Temos o texto, temos uma imagem, né, que é uma das arquiteturas mais famosas do estado de São Paulo. Bem, vamos dar uma lida nesse texto. Nas reportagens publicadas entre a inauguração do Museu de Arte de São Paulo, em 1947, quando ele ainda ocupava um edifício na rua 7 de Abril, Lina Bobardi não foi mencionada nenhuma vez. A arquiteta era responsável pelo projeto do museu que mudaria para sempre a posição de São Paulo no circuito mundial das artes. Mas não houve nenhum registro disso. O louvor se concentrou em seu marido e parceiro profissional, o respeitado crítico de arte Pietro Maria Bardi. Passados 75 anos, a mulher, então ignorada, recebeu um leão de ouro póstumo, a maior homenagem da Bienal de Arquitetura de Veneza, e tem agora sua história contada em duas biografias de peso, que procuraram destrinchar uma carreira marcada pela ousadia e pela contradição. Então, vamos para o enunciado do texto que afirma: as transformações pelas quais passaram as sociedades ocidentais e que possibilitaram o reconhecimento recente do trabalho da arquiteta mencionado no texto foram resultado das mobilizações sociais pela. Então, observe que é uma questão, basicamente, uma questão de gênero, né? Já que trata-se de sexos opostos. Então, a alternativa correta seria qual? Letra A, equidade de gênero. Letra B, liberdade de expressão. Letra C, admissibilidade de voto. Letra D, igualdade de oportunidade. Ou letra E, reciprocidade de tratamento. Ficou um pouco confuso, não é? Mas a questão correta é a questão letra A, a questão da equidade de gênero, que é as mesmas igualdades de tratamento, de percepção, de reconhecimento, né? Em que, infelizmente, na época, a arquiteta não teve. Então, esse texto ele fala muito disso, fala da questão da importância da equidade de gênero, que é ter as mesmas condições de tratamento, de oportunidades, tudo mais, certo?
Questão 66. Temos 2 textos, certo? Bom, o texto 1 vai dizer: como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha a panela e não tem mais. B. Texto 2. A experiência de ver os filhos com fome na década de 1950, descrita por Carolina, é vivida no Brasil de 2021 por uma moradora de Petrolina, em Pernambuco. Eu trabalhava de ajudante de cabeleireira, mas a moça que tinha o salão fechou. Eu vinha me sustentando com o auxílio que tinha, mas agora eu não fui contemplada. Às vezes, as pessoas me ajudam com alimentos para os meus filhos. De vez em quando, eu acho algum bico para fazer, mas é muito raro. Tem dias que não tenho nem o leite da minha bebê. Então, a gente percebe que nos 2 textos vai relatar bastante a questão da fome, a questão de não ter o alimento para dar para os filhos, né? Bom, partindo para as alternativas, considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentar uma reflexão sobre: letra A, recorrência da miséria; letra B, planejamento da saúde; letra C, superação da escassez; letra D, constância da autonomia; letra E, romantização da carreira. Então, como a gente fala bastante de pobreza, né, fala de falta de condições para comprar comida, a alternativa que mais se encaixa nesse contexto é a letra A, recorrência da miséria, certo? Indiscutível essa questão, não é mesmo? Vamos partir para a questão 67. No sul da Bahia, desde o século XVIII, tem-se registrado de um tipo de sistema agroflorestal. Até hoje, esse sistema é característica marcante da paisagem da região, conhecida como cabroca, que consiste no cultivo do cacau, à sombra do dócil da floresta nativa. Esse sistema de cultivo do cacau, graças à tolerância da espécie à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade quando comparado com as plantações tropicais, que são as monoculturas de dendê, seringa ou café, agricultura ou pastagens. Então, vamos partir para as alternativas. A prática produtiva apresentada é um tipo de difusão comercial de lavouras temporárias, utilização sustentável dos recursos naturais, letra C, ampliação tecnológica da pecuária intensiva, letra D, padronização alimentar dos povos tradicionais, letra E, modernização logística de plantios convencionais. Bem, observe que nessa questão ele fala basicamente da associação de um tipo da floresta nativa com um tipo de cultura, que é a cultura do cacau, em que eles são plantadas nas sombras de árvores maiores, ou seja, não existe nenhum desmatamento para que ocorra esse cultivo. Então, a alternativa que mais se encaixa por conta dessas questões sustentáveis é mesmo a letra B, que é a utilização sustentável dos recursos naturais. Ou seja, ele utiliza do próprio recurso natural para fazer esse cultivo, sem nenhum retiro, nenhum desmatamento. Então, a alternativa D. Questão 68. O marceiro, a mulher e 4 filhos dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão coberta de zinco, a água do mangue na maré cheia e adentro de casa. Os maruins, de noite, encalumbavam o corpo dos meninos. O mangue tinha a ocasião que fedia e os urubus
faziam ponto por ali atrás dos petiscos. Perto da rua, lavavam couro de boi, pele de bode, para o costume de um espanhol. Morria peixe envenenado e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo, ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas piqueiras dos mocambos do Recife. Certo? Então, vamos para o enunciado da questão. A aglomeração urbana representada no texto resulta em letra A, conservação do meio natural. A gente percebe que existem condições insalubres em que há uma certa falta de saneamento básico, né? Então, não é uma conservação do meio rural. Crescimento da vegetação ciliar, também não tem nada a ver com o crescimento da vegetação ciliar, que é o crescimento da vegetação ao redor do corpo hídrico, então não tem nada a ver. Letra C, interferência do espaço geográfico. Observe aí que as pessoas estão fazendo interferência sim, quando eles lavam couro de boi na rua, quando eles matam os peixes envenenados, né? Então, tudo isso é uma interferência no espaço geográfico. Mas segura essa alternativa aí. Letra D, equilíbrio do ambiente das cidades. Ou letra E, controle da proliferação dos animais. Não, né? Então, a alternativa mesmo é a letra C, interferência do espaço geográfico. Questão 69. Elas foram as pioneiras dos direitos das mulheres no Afeganistão, defensoras ferrenhas da lei, buscaram justiça para os mais marginalizados. Mas agora, mais de 220 juízas afegãs estão escondidas por medo de retaliação sobre o regime talibã. Uma delas condenou centenas de homens por violência contra as mulheres, incluindo estupro, assassinato e tortura. Muito triste, não é, pessoal? Mas poucos dias depois que o Talibã assumiu o controle de sua cidade e milhares de criminosos condenados foram libertados da prisão, as ameaças de morte começaram. O país sempre foi considerado um dos lugares mais difíceis e perigosos do mundo para as mulheres. De acordo com os estudos de organizações não governamentais, cerca de 87% das mulheres e meninas serão vítimas de abuso durante a vida. Uma porcentagem muito alta, não é, pessoal? Bom, partindo para o enunciado da questão e as alternativas. O texto evidencia a situação representativa de letra A, afronta às estruturas sociais, B, desprezo aos valores religiosos, C, transgressão às normas morais, letra D, desrespeito à dignidade humana e letra E, oposição aos princípios hierárquicos. E aí, qual será? Primeiro, que fala de um regime em que as mulheres são, né, ameaçadas, né, tudo isso, são vítimas de abuso durante toda a vida. Então, e também existe a questão de ameaça de morte e tudo mais. É um regime bem rígido. Então, a alternativa que vai mais se assemelhar a essa questão é a questão alternativa letra B, que fala basicamente do desrespeito à dignidade humana. Né? Então, imagine aí retirar todos os seus direitos somente por ser mulher. Então, é uma questão mesmo da falta de dignidade humana, o desrespeito. Bom, vamos partir para a questão de número 70. Questão 70. No cemitério, a sociedade religiosa encarregada do funeral aterrorizada apressou a cerimônia de tal forma que a mãe de Resgam perdeu o momento em que o caixão do filho começou a ser coberto pela terra.
4 jornalistas que estavam presos no DOI chegaram para assistir ao sepultamento. Um se afastara chorando, dizia: eles matam, não pergunte nada. Não podemos dizer nada, eles matam mesmo. Falam voz baixo. Ouviram-se 2 curtos discursos. O primeiro da atriz Ruth Escobar. Até quando vamos suportar tanta violência? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? No segundo, Audálio Dantas recitou o navio negreiro de Castro Alves. Se é o Deus dos desgraçados, dizei-me vós, se é o Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Bom, vamos partir para o enunciado agora da questão. O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados, olha só, contexto da década de 1970, certo? No Brasil, atesta a seguinte característica do regime político institucional vigente. Lembrando que é da década de 1970. Letra A. Incorporação da estética popular para justificar o ideal de integração nacional. Letra B. A afirmação da estratégia psicossocial para favorecer objetivos de propaganda cívica. Letra C. Institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência. Letra D. A adoção de cerimoniais públicos para controlar as manifestações de grupos opositores. Letra E. Estatização de meios de comunicação para selecionar a divulgação de atos governamentais. Então, qual seria mesmo a alternativa? Bem, quem respondeu a letra C está corretíssimo. Até porque nessa década, o que mais existiam eram mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência. Vale lembrar que até na fonte diz a ditadura encurralada, que foi de um texto tirado de Gaspari, né? Então, fala de um momento da ditadura em que realmente existiam esses mecanismos para reprimir, para intimidar as pessoas de falarem sobre o sistema e de se oporem a esse sistema. Então, alternativa C. Bom, partimos agora para a questão 71, em que diz: alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região e, com ela, a retomada do desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver com a expansão da soja, porém, atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. Parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas. Bom, na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela letra A, apropriação de áreas devolutas, letra B, sonegação de impostos federais, letra C, incorporação de exportação ilegal, letra D, desoneração de setores produtivos, ou letra E, flexibilização de legislação ambiental. Então, alternativa mesmo correta que fala basicamente da apropriação de terras devolutas, apropriação de áreas devolutas. Letra A. Partindo para a próxima. Questão 72. Temos 2 textos. Texto 1, em que vai abordar sobre a corrida espacial dos bilionários para trazer vantagem para todos. E temos o texto 2, em que é uma charge, uma tirinha, né?
em que diz que bilionários lançam nova era de viagens ao espaço. Esse é o título. Em que temos aqui o astronauta dizendo: viemos em paz. Aí o indígena dizendo, né, no tablet, dizendo ao alienígena assim: acredita em mim, não confie nesse pessoal. Os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial que revelam, respectivamente: letra A, dependência e progresso; letra B, expectativa e desconfiança; letra C, angústia e adaptação; letra D, pioneirismo e retrocesso; ou letra E, receio e civilidade. Então, essa questão da expansão espacial, né, dessa nova corrida, isso gera uma expectativa, apesar de não ser uma afirmação, mas espera-se que ocorra algum avanço em relação a isso. E o indígena do tablet, ele vai reafirmar essa questão de não confiarem nos humanos, na raça humana. Até porque o indígena também sofreu bastante ameaça, né? Sofreu bastante interferências de outros grupos humanos. Até porque ele também faz parte da raça humana, mas em questões ideológicas e questões territoriais, foram um dos povos que mais sofreram na América Latina. Bem, e a questão que mais desenrola, uma questão que mais diz sobre esses dois textos é a questão da expectativa e da desconfiança, que é a questão letra B. Bom, pessoal, por enquanto é só isso, mas teremos mais outro vídeo em que daremos continuidade a essas tomadas de questões. Até a próxima!